Fala galera, tudo beleza com vocês? Satisfação em estar aqui novamente para gravar mais uma aula para vocês. Hoje eu vou falar para vocês com relação à racionalização de denominadores. Beleza? Firmeza? Então vejamos o seguinte. A racionalização de denominadores é um processo utilizado para eliminar os radicais dos denominadores das frações, sem alterar o valor inicial das frações como um todo. Ao racionalizar o denominador, transformamos o seu valor irracional em valor racional. Então, trocando em miúdos, resumindo, o que é racionalizar? É você pegar uma fração, deixa eu acionar aqui primeiro a caneta para vocês. Ok. Beleza. Por exemplo, aqui nesse caso aqui que eu tenho para vocês, olha, eu coloquei 30, certo? Sobre raiz de 15. Beleza? Então, racionalizar é nada mais nada menos do que eu passar uma borracha, tirar a raiz, como se eu fizesse isso aqui, ó. Ó, como se eu pegasse aqui essa borracha aqui, certo? E tirasse essa raiz. O 15 desaparecesse a raiz. Mas não é algo assim de eu pegar tão fácil, eu pegar a borracha e eliminar a raiz. Não é isso que acontece. Nós temos aqui três casos para analisar. O primeiro caso, teoricamente, é o mais fácil. Vejamos. O primeiro caso é o seguinte. O denominador é um radical de índice 2. No caso aqui, quando a raiz quadrada, quando é a raiz quadrada que está no denominador. Eu tenho aqui raiz quadrada de 15. No outro exemplo aqui, eu tenho 3 raiz de 21, raiz quadrada de 21. E no outro eu tenho raiz quadrada de 3. Então, quando for raiz quadrada, a gente vai proceder da seguinte forma. Inicialmente, a gente tem que considerar um detalhe aí chamado fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? O fator racionalizante é algo que eu vou multiplicar tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Então, se diz algo, o que é isso, professor? No caso nosso aqui, desse primeiro exemplo, eu tenho 30 raiz quadrada de 15. Então, o fator racionalizante, o elemento que vai ser multiplicado tanto pelo número de cima quanto pelo número de baixo, vai ser o próprio denominador, que é quem? A raiz de 15. Então, vai ficar assim. Eu vou repetir o 30, certo? Aí eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, que é a própria raiz de 15. Certo? Beleza? Ok. Aí eu vou pegar o denominador, que é a raiz de 15. Certinho? E vou multiplicar pelo fator racionalizante, que no caso é a própria raiz de 15. Eu vou repetir. Pronto. Agora eu só vou fazer o cálculo. Fazendo o cálculo, eu vou ter o seguinte. 30 que multiplica por raiz de 15 vai dar 30 raiz quadrada de 15. Agora aqui eu vou ter raiz de 15 que multiplica por raiz de 15. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter raiz de 15. E aí, para ficar até mais fácil para vocês, ao invés de eu fazer 15 vezes 15 para tirar a raiz quadrada, eu posso pensar assim. Eu estou multiplicando raiz de 15 por raiz de 15, aí eu posso somar aqui os expoentes. Um daqui com um daqui. Aqui vai dar 2. Certo? Aí vai ficar assim. Quando não vem nada, considera-se 1. Vai ficar 3 raiz de 15. Certo? E aqui abaixo, eu vou, toda vez, aquela propriedade dos radicais, quando eu posso dividir o expoente pelo índice, não posso acontecer isso quando é raiz quadrada de 2 aqui, então o número que está dentro da raiz, ele sai. Então, vai ficar 15 aqui. Certo? Beleza. E aí, finalmente, eu vou ter o resultado final. Ah, desculpa, eu botei só 3 aqui. Aqui é 30. Deixa eu acrescentar o 0 aqui. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. 30 que divide por 15, obviamente, vai dar quanto? Vai dar 2. Então, vai dar 2 raiz de 15. Pronto, está racionalizado.
Tranquilo, é como eu fiz aqui nesse exemplo aqui, certo? No outro exemplo, vamos analisar aqui. Eu tenho 7 no numerador e o denominador abaixo é 3 raiz de 21. Quem é o fator racionalizante? O fator racionalizante não é tudo isso aqui, não é o denominador completo. É só a raiz. O fator racionalizante é a raiz de 21. Certo? Então é por isso que eu vou pegar o 7 e aí vou multiplicar pela raiz de 21. Aí eu vou conservar 3 raiz de 21, que é o denominador, e multiplicar por raiz de 21, que é o chamado fator racionalizante. Só recapitulando. Multiplico o numerador pelo fator racionalizante e multiplico o denominador pelo fator racionalizante, sendo que o fator racionalizante nesse caso vai ser sempre a raiz quadrada. Aqui foi a raiz de 15, aqui a raiz de 21 e aqui vai ser a raiz de 3. Então, resolvendo. 7 que multiplica por raiz de 21 dá 7 raiz de 21. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui é porque já foi simplificado. Aqui faria assim, ficaria 3, raiz de 21 vezes raiz de 21 daria raiz de 21 ao quadrado. Porque o mesmo esquema do outro, um daqui com um daqui daria 2. E aí ficaria, como ficou aqui, o 3 vezes, aí você dividiu o expoente pelo índice. 2 que divide por 2 dá 1. Aí o 21 sairia de dentro da raiz. Por isso que ficou aqui 3 vezes 21. Aí como é que seria a resolução aqui? A resolução não estaria assim, é porque aqui já está simplificado o resultado. Ficaria assim, 7 em cima, 21 abaixo, 7 raiz de 21, e abaixo ficaria 3 vezes 21, certo? Aí você resolvendo, você teria o seguinte, conservaria 7 raiz de 21, ficou parecendo um Z aqui o 7, mas dá para entender. 21 3 vezes, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 63. Pronto. Aí você poderia agora simplificar esses dois valores. 7,63. O maior número que divide ao mesmo tempo 7,63 é 7. 7 dividido por 7 daria 1. Não precisaria colocar. Ficaria raiz de 21 aqui. E 63 dividido por 7 daria 9. Pronto. Aqui o resultado. Porque aqui já está bem simplificado o resultado. Certo? Beleza? Tranquilo. No outro exemplo aqui, nós temos 6 mais raiz de 3 sobre 3. Então, o fator racionalizante vai ser quem? Vai ser a raiz de 3. Então, pega o primeiro, o numerador e multiplica pelo fator racionalizante. Pega o denominador e multiplica pelo fator racionalizante. Aqui eu aplico a distributiva. 6 que multiplica por raiz de 3 dá 6 raiz de 3. E novamente aqui, ó. Raiz de 3 por raiz de 3, no caso, vai dar raiz de 9. Mas aqui, aqui colocou aqui como raiz de 3 vezes raiz de 3. A mesma coisa aqui abaixo. Eu vou fazer aqui, simplificando melhor para vocês. Vocês vão obter o mesmo resultado. Ó, faria assim. 6 vezes raiz de 3 daria 6. Deixa eu pegar a borracha aqui. Ok, borracha, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer lá em cima, vai ficar melhor. Então, aqui ficaria assim. 6 que multiplica por raiz de 3 daria 6 raiz de 3. Certo? Aí mais. Agora, raiz de 3 que multiplica por raiz de 3 daria raiz de 9. Certo? Passa um traço. Aí ficaria raiz de 3, que multiplica por raiz de 3, daria também raiz de 9. Pronto. Aí ficaria assim. 6 raiz de 3 mais raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Pronto, eu faria o que agora? Eu faria a divisão. 6 que divide por 3 daria 2, certo?
Daria 2 raiz de 3. E 3 que divide por 3 daria 1. Pronto. Teria o mesmo resultado aqui. Essa forma simplificada aqui ficou até melhor, não é verdade? Então, eis o resultado. 2 raiz de 3 mais 1. Beleza? Então, vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, ou melhor, segundo caso. No segundo caso, o denominador é um radical com índice diferente de 2. Então, no caso aqui, você não vai ter mais uma raiz quadrada. Você tem aqui, no caso, uma raiz quinta, aqui uma raiz sétima e aqui uma raiz cúbica. Então, como é que você vai resolver aqui? Você vai proceder. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar o fator racionalizante. Aí você diz, professor, e agora? Como é que eu vou fazer? Olha só como é que você vai fazer. Para você determinar o fator racionalizante, você vai diminuir o índice do denominador pelo expoente. Aqui não é 5, aqui não é 2. Então, olha só como é que vai ficar o fator racionalizante. Vai ficar raiz quinta, certo? Raiz quinta. Aí você vai fazer o seguinte. Coloca 7. E aí você faz assim. 5 que tira 2 fica quanto? 3. Então, esse é o chamado fator racionalizante. Sim, aí como é que você vai resolver? Vou resolver aqui na frente. Eu vou tentar simplificar isso aqui na frente. Que vai dar o mesmo resultado. Vai dar esse resultado aqui. Mas olha como é que eu faria. Eu pegaria o 21, certo? Multiplicaria pelo fator racionalizante, que é o que eu acabei de colocar para vocês. Olha. 5, certo? Aí 7 elevado ao cubo. Passa o traço. Aí pega o denominador, que é a raiz quinta. Beleza? Raiz quinta. Aí 7 ao quadrado. Aí multiplica pelo fator racionalizante, que é ele aqui. Raiz quinta de 7 elevado ao cubo. Pronto. E aí eu vou resolver. Aí vai ficar assim, da seguinte forma. Vai ficar 21, certo? Raiz quinta, 7 ao cubo, repete. E aqui abaixo eu vou ficar raiz quinta, coloco 7, e aí eu vou somar os expoentes. 2 com 3 dá quanto? Dá 5. Beleza? Tranquilo. Aí eu torno a repetir aqui o numerador, que é 21, certo? Raiz quinta de 7 ao cubo, certo? E aqui eu vou dividir o expoente pelo índice. 5 que divide por 5 dá 1. 5 cai fora da raiz. Desculpa, o 7 sai fora. Pronto. Aí o resultado seria, eu dividiria aqui, 21 por 7 daria 3, certo? E aí sobraria raiz quinta de 7 elevado ao cubo, que é o resultado. Beleza? Então, parece ser algo complicado, mas na realidade não é tão complicado assim. Aí você procede dessa maneira aí. Outro exemplo, eu vou ver aqui com vocês. Olha, outro exemplo. Pegaria 9, multiplicaria pelo fator racionalizante, que seria 7, que tira 3, fica quanto? 4. Então, o fator racionalizante seria 11 elevado à quarta potência. Então, pega o 9 e multiplica pelo fator racionalizante. Pega o denominador e multiplica pelo fator racionalizante, que vai ser 11 elevado a 4. Por que 11? Porque 7 que tira 3 fica 4. Aí você multiplica esse cara por esse. E aqui você faz aquele detalhe que eu fiz. A raiz sétima de 11, aí soma 3 com 4, dá 7. Eu até coloquei aqui para você ver, mas você já poderia vir direto. Aí, com CV, ok? Agora aqui, o que eu fiz? Divido o expoente pelo índice. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 11 caiu fora. Então, ficou 9 raiz sétima de 11 elevado a 4 sobre 11. Então, só frisando. Racionalizar um denominador
é quando você consegue tirar a raiz quadrada do denominador. Então aqui ficou 11 e a raiz quadrada sumiu. Está racionalizado. Beleza. Aqui no outro exemplo, primeiro determinar o fator racionalizante, que seria... Agora aqui está um pouquinho complicado. Você diz, professor, por quê? O fator racionalizante ficaria assim, ó. Raiz cúbica de 6. Aí eu tenho 3 que tira 7, vai ficar menos 4. Eu tenho 3 dividido 7, vai ficar menos 4. Então aí seria... O fator racionalizante seria esse detalhe aí, seria dessa forma. Aí pega o numerador, multiplica por ele, pega o denominador e multiplica pelo fator racionalizante. 3 que multiplica por raiz cúbica de 6 elevado a menos 4, dá 3 raiz cúbica de 6 elevado a menos 4. Aqui faria o seguinte, ficaria raiz cúbica, aí você diminui 7, ao invés de... Você seria 7 mais menos 4. É a mesma coisa de você dizer, 7 que tira 4 vai ficar quanto? Vai ficar 3. Aqui você divide 3 por 3, que dá 6, aí o 6 sai, aqui você simplifica. 3 e 6, 3 por 3 dá 1, não aparece. E 6 por 3 dá 2. E você teria o resultado final. Teria não, tem. Terceiro caso. A primeira impressão, você olhando aqui, você vai dizer, professor, muito complexo, muito grande. Não, tranquilo, tranquilidade pura. Vejamos aqui. Terceiro caso. O denominador é uma soma ou diferença de dois termos, sendo pelo menos um dos termos um radical. Então, como é que você vai diferenciar um caso do outro? O primeiro caso é quando vier aqui abaixo só for raiz quadrada. O segundo caso, quando não for raiz quadrada, for uma raiz cúbica, quarta, quinta, seja uma raiz que o índice seja diferente de 2. E o terceiro caso é quando vier dois termos, sendo pelo menos um dos dois termos aqui tem uma raiz. Então, no caso aqui do primeiro exemplo, eu tenho aqui 5, certo? Vou fazer aqui. 5 e abaixo tem 6 menos raiz de 7. Quem é o fator racionalizante? É só eu trocar o sinal. Se aqui está menos, vai ser mais. Então, ficaria assim. 5, aí eu multiplicaria pelo fator racionalizante, que é 6, ao invés de botar menos, ficaria mais, certo? Raiz de 7, beleza? E abaixo eu teria 6 menos raiz de 7, que multiplica pelo fator racionalizante, que é 6 mais raiz de 7. Tranquilo? Tranquilidade pura, não é isso? Pronto. E agora, como foi que eu fiz aqui? Aplica a distribuição, a distributiva. 5 vezes 6, 30. Ok? Mais, ok? Mais 5 vezes raiz de 7 dá 5 raiz de 7. E no denominador, aí você vai lembrar do ano passado, do 8º ano. Você tem aqui, no caso, um produto da soma. Você vai ter aqui o seguinte, você tem menos 6 raiz de 3, aqui você tem 6, produto da soma pela diferença. Menos 6 vezes 3 e 6 mais... desculpa. 6 menos raiz de... deixa eu me ver aqui. Raiz de 6 não, desculpa, eu coloquei errado aqui. Deixa eu passar aqui a borracha aqui, por favor. Deixa eu consertar aqui. Percebi agora. Opções, borracha, ok. Borracha, ok. Deixa eu apagar aqui. Aqui é 7. Pronto, colocou. Porque seria 6 menos raiz de 7. E aqui trocaria o sinal. 6 mais raiz de 7. Produto da soma pela diferença. Então, você só faz isso. Primeiro pelo primeiro. 6 vezes 6, 36. Menos com mais dá menos. E raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49. Pronto. Tranquilidade.
Resolvendo, nós vamos ter o seguinte: 30 mais 5 raiz de 7. E aqui vai ficar 36 menos o resultado da raiz quadrada de 49, que é 7. Resultado final será 30, beleza? Mais 5 ficou ridículo aqui. Raiz de 7 sobre 36, que tira 7, vai ficar 29. Então, perceba que aqui a gente tem o resultado aqui, igualzinho. Tranquilo? Tranquilidade? E no outro exemplo aqui, acompanhe comigo. Se eu tenho raiz de 23 mais raiz de 13, então, simplesmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o sinal. Então, eu vou pegar o primeiro termo, ou desculpa, o numerador, vou multiplicar pelo fator racionalizante, que vai ser raiz de 23 menos raiz de 13. Pega o denominador, que é raiz de 23 mais raiz de 13, e multiplica pelo fator racionalizante. Aplica a distributiva, 5 vezes 23. Eu posso até, aliás, não precisa fazer essa distributiva aqui, deixa quieto aqui. Eu vou fazer a distributiva melhor dizendo, só abaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 5, raiz de 23 menos raiz de 13, como numerador, e agora aqui eu iria fazer a distributiva, eu faria, no caso, primeiro termo vezes o primeiro, certo? Seria 23 vezes 23, que provavelmente ficaria até mais fácil assim, se eu botasse assim, ó, 23 ao quadrado, do que fazer para tirar a raiz quadrada, fica mais fácil, porque eu poderia fazer um daqui com um daqui, daria 2. E depois eu faria 2 que divide por 2, aí o 23 sai, como já saiu aqui, certo? A mesma coisa aqui, 13 vezes 13, ficaria raiz de 13 ao quadrado, e aí eu dividiria 2 por 2, aí o 13 saía, por isso que ficou 13 aqui. Pronto, aí eu conservei e fiz 23 que tira 13, ficou 10. Aqui eu fiz o quê? Simplifiquei. 10 e 5. 5 por 5 dá 1, não precisa colocar. E 10 por 5 dá 2. Beleza? Tranquilo? No outro aqui, no último. Quem é o fator racionalizante? Troca o sinal. Vai ser raiz de 3 menos raiz de 2. Aí pega o numerador. Tranquilo? E aí você multiplica pelo fator racionalizante. Pega o denominador e multiplica pelo fator racionalizante. Aqui no caso, vamos aplicar a distributiva. Raiz de 6 vezes raiz de 3 dá raiz de 18. Já vou pular para cá. Raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12, menos raiz de 12. E aqui abaixo seria raiz de 3 vezes raiz de 3 daria 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Mais com menos dá menos. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então, 3 que tira 2 daria 1. Certo? Aí, quando é 1 aqui no denominador, abaixo, geralmente ele não aparece esse 1. E aí você diz, professor, e por que ficou esse resultado aqui agora, no lugar do 18? Aí é porque pegou 18, certo? Olha só o que foi que fez com 18. Fez a decomposição em fatores primos. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Certo? Então, no caso do 18, daria isso aqui. 3 duas vezes, olha aqui. E 2 uma vez só. Menos, agora no caso do 12. Se eu fizer a decomposição de 12, vai ser 12 por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Eu vou ter 2 duas vezes, aqui ó, 2 ao quadrado, vezes 3. E aí vocês lembram do assunto que a gente já estudou? Quando você faz a decomposição, vocês lembram que o que forma par cai fora, sai de dentro da raiz. Então é por isso que o 3 ficou fora aqui. E quem não forma par, fica dentro. No caso do 12. Quem formou par foi o 2, caiu fora. E quem não formou, ficou dentro, foi o 3. E aí eis o resultado final. Beleza?
Então, mais uma vez, vou pedir para vocês darem um likezinho aí para esse vídeo, se inscrever, certo? Quem não se inscreveu ainda. Então, forte abraço, até a próxima aula.